Pelas palavras do Santo Evangelho, o Senhor perdoe os nossos pecados. Amém. Querido Dom Vitor, nosso bispo, querido Padre Vinícius, queridos irmãos e irmãs, devotos, devotas, Exército de São Miguel. Um primeiro pensamento para a gente guardar no coração nesta noite, de conclusão de uma quaresma, começada no dia 15 de agosto, mas não uma quaresma que nos prepara para a Páscoa, a grande quaresma da igreja. Não. Esse período de 40 dias que vivemos e que a igreja viveu, e muitos viveram, com uma devoção particular, pessoal. Mas é a igreja que celebra também, porque a comunhão de almas une um exército em ordem de batalha. A oração é a arma desse exército, que durante esses 40 dias, num clamor, num brado aos céus, pede a proteção, o amparo, a presença, a força dos santos anjos, dos santos arcanjos. Domingo passado nós escutamos o salmo que diz: o Senhor está perto da pessoa que o invoca. E ao longo desses 40 dias, mais de perto, experimentamos o Senhor presente na nossa vida, na nossa caminhada e, como disse Dom Vitor, nas batalhas da nossa vida. Nas batalhas que cada um de nós aqui travamos, no cadinho de cada dia, na luta diária, naqueles momentos em que nós entramos depois do portão e fechamos o cadeado, e cada um sabe as lutas espirituais, existenciais, psicológicas, financeiras, relacionamentos, tantas batalhas nós enfrentamos. A quaresma de São Miguel é força, é alívio, é consolo, é amparo, é alimento da fé, que nos faz caminhar mais um pouco, até o dia em que vamos um dia nos perder para sempre diante dele. Então, o primeiro pensamento, nós que, como a salmista de hoje nos propôs, cantamos ao Senhor, cantamos a glória do Senhor na presença dos anjos, o primeiro sentimento é gratidão. Gratidão a esse Deus que nos ama infinitamente, que a nossa razão é capaz de mensurar, de calcular esse amor eterno, infinito, doado, gratuito, salvífico, acima de tudo. Terminar essa caminhada quaresmal nessa noite, a quaresma de São Miguel, e nós aqui da paróquia vivemos tão intensamente, tão alegremente, tão santamente, nós queremos dizer: Senhor, muito obrigado, porque o teu amor me alcança, me salva, me cura, me dá forças para poder continuar, apesar dos pesares. Um coração que agradece é um coração que reconhece. Um coração ingrato, diz o padre Gabriel em um dos seus livros, A Força do Mal, o grande exorcista do Vaticano, um coração que não reconhece o agir de Deus, ele se torna ingrato. E a ingratidão é direcionada ao diabo, à força do mal, aquele que nos acusa. Portanto, nessa noite, que cada um de nós possamos, em primeiro lugar, agradecer a Deus por tudo e para sempre, nossa eterna gratidão. Pela vida doada, pelo amor que nos salva, pela insistência em que nós nos salvemos nele. E é por esse amor tão grande que ele nos dá de presente os anjos para nos guardar, para nos proteger ao longo do caminho, caminho aqui entendido como a nossa história, a história de vida de cada um de nós. Veja como Deus nos ama, nos oferece os anjos. Nós temos um anjo da guarda. Desde o ventre da nossa mãe, Deus nos concedeu um anjo. O Salmo vai dizer: porque a mim se confiou, hei de livrá-lo, para que seus pés não se fira em alguma pedra, eu te protegerei à sombra das minhas asas. Somos protegidos pelo amor de Deus. Por isso, nossa eterna gratidão e por outras coisas mais. Você sabe, tem agradecido a Deus?
tem prorrompido num eterno louvor, como disse o Salmo: cantarei na presença dos anjos a tua glória, o teu amor, a tua misericórdia, a tua bondade que nos salva, que nos ilumina, que nos fortalece. Canto na presença dos seus anjos nesta noite, por tudo e pelas maravilhas do Senhor. Um segundo pensamento nessa noite é aquilo que está na liturgia que nós acabamos de ouvir. A primeira leitura do livro do Apocalipse de São João, essa grande visão que João teve do anjo, Miguel, que vem defender a Virgem Maria do dragão, da serpente, defende também a igreja e nos defende. Veja, hoje a igreja celebra a festa dos arcanjos e o Evangelho nos fala dos anjos de Deus subindo e descendo. O Evangelho termina dizendo que eu vi o céu aberto e os anjos subindo e descendo. Que também nessa noite o céu se abra e que os anjos possam passear no meio de nós, subindo e descendo. Subindo para nos trazer as bênçãos, descendo, para nos trazer as bênçãos de Deus. E ao mesmo tempo, subindo para levar as nossas orações e apresentar diante do trono do Altíssimo. Por isso que sua vinda aqui nessa noite, a sua caminhada aqui nessa noite, os que estão aqui de fora nesta noite, os que pegaram seus carros para se unir nessa noite com esta grande assembleia de oração e de fé, que Deus possa ouvir pela intercessão dos anjos sua prece, seu clamor, a sua oração. Cada um de nós trazemos nesta noite nossa oração. Aqui não é passeio, aqui é experiência de fé que modifica a nossa vida. E a igreja continua dizendo, no diálogo de Jesus com Nicodemos, surge uma verdade de fé que nós professamos. Que verdade é essa? A existência dos anjos. Não é a verdade suprema, absoluta, não é o centro da nossa fé católica, não são os anjos. Celebrar os anjos hoje não é esoterismo, como muitos apregoam por aí, a presença dos anjos numa energia, numa sinergia, são tantas palavras, não. Quem são esses seres especiais? O que fazem? Quem são eles? Nós precisamos, como cristãos, católicos, compreender muito bem isso, para não cair apenas num medo, não cair apenas numa superstição. Nós precisamos compreender muito bem os mistérios da fé que nós celebramos. Precisamos dar razões à nossa fé. Veja, que o centro da nossa fé é o próprio Cristo, e os anjos estão a serviço dele, subindo e descendo para nos revelar o mistério do Cristo, o Salvador. E como Dom Vitor sempre diz nas suas homilias, a ele a glória pelos séculos dos séculos. É Cristo que é o centro, os anjos, servidores do Senhor. Por isso, professamos a fé na existência dos anjos, seres espirituais, criados por Deus, diz o catecismo, contempladores da face do Senhor, veem Deus face a face, arautos da boa nova, guardiões do paraíso, portadores da cura de Deus. E Jesus, com a sua encarnação, com a sua morte e ressurreição, tornou-se então essa ponte entre o céu e a terra. Nele sobe e desce, nele que se encarna para nos salvar e ao mesmo tempo para nos resgatar do lodo do pecado e nos conduzir aos céus. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos vivendo a nossa vida, nós vamos vivendo a nossa caminhada, de reza em reza, de procissão em procissão, de romaria em romaria, de quedas e levantes, de pecado em estado de graça pela Santa Confissão. Nós vamos caminhando até o dia do encontro definitivo. E enquanto nós caminhamos, as batalhas se levantam, os perigos do caminho, a estrada torna-se cheia de pedra, de areia, e eis que nós podemos, como cristãos, como católicos, contar com a ajuda, a intercessão desses grandes amigos de Deus,
e nossos amigos. Amigos nossos da caminhada, disse o Papa hoje. Hoje, então, nós podemos contemplar essa descida, esta figura dos anjos que descem do céu. Porque na pessoa de Jesus, os arcanjos podem exercer esse ministério, trazendo as bênçãos do céu para a terra. É a missão de cada arcanjo. O anjo, quando recebe uma missão de São Gregório Magno, ele se torna, então, um arcanjo. Os anjos são seres espirituais que estão na presença de Deus e louvam sem cessar. Daqui a pouco nós vamos dizer no prefácio, unamos nossa voz, a voz dos anjos e a voz dos santos todos para dizer: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O canto dos anjos na presença do Senhor. Mas Deus designa, Deus entrega, Deus confia a alguns desses anjos missões importantíssimas para a salvação da humanidade. E ali eles recebem o nome de arcanjos. O nome de arcanjos para que desçam por causa de Cristo, para levar as nossas preces a Deus. Descem dos céus por causa de Cristo, a serviço do Cristo, a serviço da nossa salvação, para que nós não nos percamos no caminho. E hoje, com tanta facilidade, a gente se perde. Andamos muito distraídos na vida de oração, distraídos na Santa Missa, distraídos na vida espiritual. Ah, padre, eu rezo quando eu quero, eu vou à missa quando tenho vontade. Veja, facilmente essa alma pode se perder. Por isso, mais perto de Deus, quanto mais a gente reza, quanto mais a gente procura Deus, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mergulhando na palavra, dobrando os joelhos na penitência e na oração, nós vamos abrindo nossos olhos, compreendendo os mistérios de Deus, compreendendo as investiduras, os dardos de Satanás na nossa vida, as pedras que ele coloca no caminho, e aí facilmente, na luta diária, nós vamos insistindo de fé em fé até chegar no Senhor. Esses dias, na semana Quem como Deus, nós escutamos isso, quando o padre Gedeão nos lembrou, quando alguém disse: ai, estou rezando a quaresma, padre, tanta tentação, tanta tribulação, eu nunca vi tanta coisa, eu vou deixar de rezar. É isso que o inimigo quer. Quando você reza mais, você entende mais, seus olhos se abrem mais, você entende mais, seu coração sabe o que é de Deus e o que não é de Deus, e aí agora você tem uma opção: escolher. Escolha Deus. Eu escolho Deus a cada dia. É a minha escolha diária. É a escolha diária nossa de cada dia. Escolha Deus como um ato de fé, como um ato de amor, como um ato de entrega. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Mandarei um anjo para em todos os caminhos te guardarem. Confie, peça, chame, reze, escute. Nós vamos escutar isso nas leituras sagradas. O grande problema é o orgulho nosso. Quem manda na minha vida sou eu. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. E aí nós podemos facilmente se desviar do caminho. Na gratidão, que os céus hoje se abram, os arcanjos desçam, passeiem no meio de nós, trazendo as bênçãos de Deus, que saiamos daqui repletos da graça de Deus, e que ao mesmo tempo, como a fumaça desse incenso sobe aos céus, leve o seu e o meu clamor à presença do Altíssimo. Essa é a graça que nós pedimos nesta noite, que os anjos possam levar a sua oração, a sua prece, suas lágrimas, seu cansaço, seu propósito, seus e meus propósitos de cada dia. Última coisa para a gente guardar no coração nesta noite, tomo a homilia do Papa Francisco hoje, que mostra para nós claramente a função, a missão desses três grandes arcanjos, os santos arcanjos, que estão na presença de Deus. Diz o Papa: somos o povo do caminho, somos caminheiros, gostamos de caminhar. A caminhada de domingo, 4 horas da manhã, aquela multidão,
A caminhada agora na procissão, e a procissão que foi feita quando cada um saiu de sua casa. A grande procissão para estar aqui. E enquanto caminhamos, esses companheiros nos ajudam. Já disse, somos, por assim dizer, diz o Papa, irmãos por vocação, cooperadores juntos para o desígnio da salvação. Com os anjos, nós cooperamos no mundo para que a salvação de Deus aconteça na humanidade. Colaboradores também da salvação de Deus. Por isso, nos deixamos conduzir. Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Para colaborar no projeto da salvação. Eles estão diante do Senhor para servi-lo, louvá-lo e também para contemplar a glória do rosto do Senhor. Eles contemplam o Senhor, servem e contemplam, mas também o Senhor os envia para acompanhar o nosso caminho, diz o Papa. Em especial, São Miguel. Olhemos para São Miguel, para o quadro de São Miguel nesse pátio. Ele tem um papel importante rumo ao caminho da salvação. O grande Miguel, como escutamos na primeira leitura do livro do Apocalipse, o grande Miguel é aquele que declara guerra contra o diabo, contra o dragão, a velha serpente, que perturba a vida, seduz toda a terra habitada, como assim seduziu Eva, com argumentos convincentes. E depois, quando o homem cai, ele o acusa diante de Deus. Quando o homem cai, ele o acusa diante de Deus. Ele é o acusador. No filme O Alto da Compadecida, tem uma cena que resume essa ação do mal no mundo. O mistério da iniquidade. No Alto da Compadecida, o diabo abre um grande livro para acusar João Grilo, para dizer dos pecados daquele pobre. O diabo é esse que nos seduz, que inventa suas mentiras, parecendo verdade, e quando nós caímos, ele sempre abre o livro para nos acusar. João Grilo foi salvo, pediu a intercessão da compadecida, ainda rezou. Nós rezamos nas seduções, diz o Papa, que a serpente fala. Aqui de vez em quando, Dom Vitor, eu brinco com a irmã Madalena, porque a imagem de Nossa Senhora das Graças tem uma serpente bem grande, com a boca bem aberta. E a irmã Madalena não tem o que fazer, bota um arranjo de flor bem grande na boca da pobre da serpente, não é? E eu procuro, a coitada está engasgada com o arranjo da serpente. Mas é isso mesmo, a boca continua sempre aberta, como o leão procurando a quem devorar. Resistir-lhe firme na fé. Diga para quem está do lado, resista. Resista à tentação. Resista. Pelo poder da oração. Quando eu venho à missa, quando eu me confesso, quando eu procuro viver o meu batismo, eu estou resistindo às investiduras de Satanás na minha vida. O mal existe. Nos lembrou Bento XVI, o mal existe. A palavra nos diz isso. E aparece naquela minissérie Obra de Maria, uma minissérie da Globo, o mal aparece em forma de 7 peles. É um dos nomes que os exorcistas dizem, 7 peles. Lá pelas tantas, para seduzir aquela jovem menina que procurava o pai, aparece um toureiro bonito, garboso, com uma conversa bonita, seduzindo. E lá pelas tantas, a menina diz, vai para longe de mim, vai para longe, cramulhão. E nós precisamos exorcizar, nós precisamos dizer, vai de retro, bebe tu mesmo do teu veneno. Quem reza vai percebendo a conversa, as acusações. Tem gente que só conversa acusando o outro, dizendo o pecado do outro, dizendo o erro do outro. Você é isso, você é aquilo. Veja, quem é o grande acusador? É ele, o mal, o encardido. E nós precisamos combater. Vem, Miguel, nos ajuda. Diz o Papa, coma o fruto, lhe fará bem, lhe fará conhecer coisas novas. E começa assim como a serpente a seduzir. E depois que caímos, nos acusa diante de Deus. É um pecador, é meu,
ele é meu. E é justamente esta a palavra do diabo. Nós pertencemos ao Senhor, nós não pertencemos ao mal. Somos batizados, crismados, comungamos, rezamos, buscamos a Deus. Nós não servimos ao mal, de maneira nenhuma. Temos todas as armas. A nossa Igreja Católica nos dá tudo. Você não precisa estar fazendo o que não presta. Vocês estão entendendo, Padre? Não precisa estar mexendo com o que não presta. A gente precisa ter consciência da nossa fé. Então, eu o levo comigo. E Miguel declara então guerra. O Senhor lhe pediu que declarasse guerra para nós, para que nós, que estamos no caminho nesta vida rumo ao céu, Miguel nos ajuda a declarar guerra contra o diabo, a não deixar o homem se seduzir. É um trabalho de defesa de Miguel, pela igreja e por cada um de nós. Peça ajuda, suplique essa ajuda. Nas tentações, nas batalhas da sua vida, quando o mal se levanta, e quantas vezes se levanta, quantas vezes atrapalha, quantas vezes condena, pede a Miguel, vem, príncipe da milícia celeste, vem, vem, e grita para nós um brado diante do mal. Miguel, o anjo da humildade. O que é que faz Miguel grande? A sua humildade. Quando Lúcifer, o anjo mais bonito do paraíso, o anjo mais bonito na presença de Deus, quando declara, o Tratado de Angiologia vai dizer, quando Deus declarou que iria acontecer a encarnação do Verbo, Lúcifer morreu de ciúmes e quis ser mais do que Deus, pelo orgulho. E Miguel, um anjo da humildade, grita um brado: quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém é maior do que Deus. Lúcifer é expulso e Miguel então guerreia contra as forças do mal. Diferente, diz o Papa, é o papel de Gabriel. O outro anjo de hoje, um arcanjo de hoje, é aquele que traz as boas notícias. Olhemos aonde o nosso bispo está. Traz a boa notícia. E quanto nós gostamos de boas notícias. Logo que alguém diz, tem alguma coisa para lhe contar, a gente diz logo, é boa ou ruim? Se for ruim, diga logo. Se for bom, diga logo. A gente já fica angustiado. E a pessoa diz, não tenha medo não, não é ruim não. Gabriel é aquele que traz a boa notícia. Que boa notícia é essa? A boa nova da salvação. Deus está sempre conosco. Deus nos ama infinitamente. É o papel de Gabriel trazer essa boa notícia. Ao longo do caminho a gente vai esquecendo disso. E vai entrando uma doença espiritual chamada tibieza, frieza espiritual. Perdendo o gosto. Vai para a missa hoje? Não vou não, estou tão sem vontade. Quem de vocês já não disse isso? Quem de nós? Hoje eu estou tão desanimada. Vixe, uma dor nos quartos, né? Não vou hoje não. Missa tem todo dia. E aí vai entrando uma frieza, um desânimo, e nós vamos esquecendo das maravilhas de Deus. Quem se esquece das maravilhas de Deus, passa a arrastar os pés, andar de qualquer jeito. Vem, São Gabriel, lembra a cada um de nós, lembra essa paróquia, lembra esses devotos, essa boa nova da salvação, essa boa nova do Evangelho, que Jesus veio para nos salvar, e que o amor de Deus é capaz de fazer por cada um de nós. Que São Gabriel nos recorde sempre isso. Porque tem horas que a gente diz, Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim, isso aqui, Deus não, parece que Deus não existe, porque ao longo do caminho tem coisas que não vão dar certo. E precisamos valorizar também o sofrimento. Precisamos valorizar. Então, que São Gabriel nos recorde sempre que Deus nos ama e que quer nos salvar. Por fim, São Rafael, a cura de Deus. A cura de Deus. Nós sabemos, o terceiro anjo celebrado hoje é Rafael, aquele que caminha conosco, é aquele que ajuda nesse caminho e deve-se pedir a ele para proteger contra a sedução do caminho errado. Quando Tobit saiu para caminhar
para receber o dinheiro do pai e trazer a cura, o anjo Rafael caminhou com ele. Caminhe comigo, São Rafael. Não só para trazer a cura, como libertou Sara, a mulher que já tinha casado 7 vezes, e os demônios matavam o seu marido, e o seu pai também, cego, mas também para curar, ao longo do caminho, nossos relacionamentos, nossa capacidade de se relacionar. Veja que Sara não conseguia concretizar o seu casamento, o marido morria na noite de núpcias, o demônio matava, e ela consegue casar. Que Ele possa curar também nossa capacidade de se relacionar. Tem gente que tem dificuldade de se relacionar em casa, é uma doença. Que nos dê também a cura, para que eu não adoeça as pessoas. Nós vimos ontem, rezando pelos enfermos, tem gente que tem a capacidade de nos adoecer, com conversas, com história, com cara feia, mães que estão doentes por causa de filhos, esposas por causa de marido e vice-versa. Na igreja também, podemos adoecer uns aos outros. Esse é o grande papel de São Rafael. Nos dê também a graça da cura, não só física, mas a cura espiritual, e nos dê a graça de que ao longo do caminho Ele nos acompanhe, para que eu não caminhe por outros caminhos. Reze com o Padre. São Miguel, ajuda-nos na luta. E aqui cada um sabe qual é a sua luta, qual é a sua batalha. Dom Vitor já nos lembrou isso no início da missa. A luta que tem a sua vida hoje. Muitos estão lutando contra as drogas, o álcool, mães que sofrem com os filhos, doenças graves. Ajuda-me, peça essa ajuda hoje. Cada um conhece aqui a sua luta principal, que faz arriscar a sua salvação. Arriscar. Continuemos. São Gabriel, traga-nos boas notícias. Traga-nos a boa notícia da salvação. Recorde sempre ao meu coração que Jesus está comigo, está com a minha família, que Jesus nos salvou e que nos dê a esperança. Que São Gabriel nos recorde sempre isso. São Rafael, segure a minha mão e nos ajude no caminho para não errarmos a estrada do céu. Amém.